A cruz foi a medida da existência de Cristo? Enquanto nós medimos a nossa vida pelo tempo, medimos através de conquistas, quando a gente se casa, a gente entra na universidade, consegue um trabalho. A vida de Cristo era medida por um evento específico. A vida dele era toda voltada para esse evento, que é o evento da cruz. Eu sou o professor Paulo Rafael, sou professor de Filosofia e Teologia, e hoje eu quero trazer com vocês aspectos filosóficos e teológicos dessa importante ideia do Evangelho de João que fala da hora de Cristo, né? Mas para isso a gente vai então, antes, pedir a presença do Espírito Santo para a gente poder meditar essa palavra com profundidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos, Senhor, a tua graça para que o Senhor possa iluminar a nossa inteligência e assim convidar a nossa vontade a realizar o teu plano divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa ideia da hora, né, no Evangelho, principalmente no Evangelho de João, é muito interessante, né? A gente sabe que o Evangelho de João ele tem um caráter muito específico e ele fala de diversos momentos sobre essa hora. Então existe um trecho que é conhecido de nós, que está lá nas bodas de Caná, onde Maria, Virgem Maria, solicita Jesus, né, ajuda porque não tinha mais vinho, e ele fala: mulher, ainda não é a minha hora. Então é o primeiro trecho que se fala lá, que é o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4. Depois, na sequência, tem também o capítulo 7, versículo 30, se quiser pegar na sua Bíblia, o 7, o versículo 30, onde ele também fala sobre a hora, que é justamente esse momento. Eles trataram de prender Jesus, mas ninguém lançou sobre eles a mão, porque a hora dele ainda não tinha chegado. Então Jesus, ele não vive a vida dele, digamos assim, sobre os eventos externos. Não são as coisas externas que mandam sobre a vontade de Cristo. Ele consegue, então, nesse momento, se entregar. A vontade de Cristo era a vontade totalmente unificada com a vontade de Deus. E ele só se entrega no momento certo, né? Ele vive essa vida em todos os seus atos. A gente percebe que são atos relacionados a essa hora, né? A gente pode olhar também lá um pouco mais para frente, no Evangelho também de João, né, no capítulo 12, ele fala também sobre essa hora, e ele fala o seguinte, né, onde ele está perto lá da hora da Santa Ceia, né, está no momento perto da ceia, né, que é o versículo 23. Ele diz o seguinte: então Jesus respondeu dizendo: chegou a hora em que o Filho de Deus vai ser glorificado, e garanto a vocês, se o grão de trigo ao cair da terra não morrer, ficará sozinho, mas se morrer, produzirá muito fruto. Aqui Jesus já demonstra muito esse aspecto da hora. A vida dele foi justamente para esse momento da cruz. Ele tinha um propósito muito claro, ele sabia muito claramente qual era a missão dele como filho de Deus. E então chega o grande momento onde Jesus está reunido com todos aqueles amigos deles, os mais próximos, e a gente sabe que ele, sabendo que estava próximo, né, do momento onde ele ia morrer, ele deixa um testamento espiritual para todos nós cristãos. Ele diz o seguinte, no capítulo 13, versículo 1: antes da festa da Páscoa, que a gente está vivendo essa semana, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai. Ele tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A hora de Jesus é a hora onde ele está, onde viveu totalmente a vida dele, todos os atos, desde quando ele estava lá na carpintaria, né, trabalhando com José, fazendo todos os serviços junto com a Virgem Maria, todos os milagres, todas as ações de Cristo são, digamos assim, desembocadas nessa hora, na hora de doar-se, de amar. Ou seja, a vida de Jesus ela vai na direção totalmente na vida de doação e de sacrifício. E aí chega a pergunta, né? Do mesmo modo que nós vivemos a nossa vida, e a vida de Cristo é um exemplo para nós, será que nós também vivemos a vida com sentido? Será que a gente também vive a nossa vida olhando para esse propósito final? Será que a gente já descobriu qual é a nossa missão? Já descobriu qual é o nosso propósito final? Claro que o propósito final de todos nós, a causa final, né, diria então como Aristóteles, né, a causa final da nossa vida tem que ser o amor à vida eterna, né? Mas, no entanto, os nossos atos no dia a dia, eles estão sempre na lembrança dessa hora. E a gente sabe que o termo hora tem dois sentidos, né? Em sentido grego, né? Existe a ideia de tempo, que é o cronos, que é o tempo relógio, é o tempo quantitativo que a gente conta, eu acordo, faço as coisas, mas existe o tempo
Kairos, que é um tempo de graça. É um tempo que a gente precisa de agarrar ele, porque senão ele passa. E esse momento, essa Semana Santa, é um momento grande da gente viver. Então, essa graça de colocar na nossa vida também um objetivo claro e um propósito claro. Porque sem propósitos claros, sem um objetivo claro, tudo que a gente faz na vida fica perdido, né? Você muitas vezes se sente assim, perdido nas suas ações do dia a dia, não sabe por onde começar. Muitas vezes você não consegue ser firme nos seus propósitos de oração, de estudo, de exercício físico, de alimentação saudável, de ter paciência com os outros, de ser uma pessoa mais caridosa com as pessoas, seja no trabalho, em qualquer lugar. Tudo que você coloca como propósito, até os propósitos de Quaresma, muitas vezes eles caíram por terra, porque muitas vezes o que não nos sustenta é a falta de um propósito claro, de uma missão clara. E para isso exige um conhecimento de si, porque cada um de nós tem uma missão particular, cada um de nós tem uma palavra de Deus para cumprir nessa vida. E é necessário descobrir essa voz interior, a gente voltar-se para o nosso interior e descobrir então essa voz íntima de Deus que fala em nós e que nos conduz também para a nossa hora. Qual é a sua hora? Essa é a grande pergunta que esses evangelhos eles trazem para nós, né? A gente precisa entender qual é o propósito divino que me faz acordar todos os dias, sofrer todos os dias, me cansar todos os dias, estar ali com meus filhos, estar ali no meu trabalho, estar ali rezando, estar lá estudando, o que me move de maneira espiritual e transcendente do agora, que me faz então suportar todos os sacrifícios e as dificuldades do caminho. Porque para que a gente possa conseguir viver todos os grandes sacrifícios da vida, fazer tudo por doação e por amor como Jesus fez, só é justificado um caminho tão pesado se a meta ela é tão grande. E a nossa meta é o céu, né? A nossa causa final, a nossa finalidade última, o nosso propósito é esse. Mas tudo isso a gente faz dentro de uma característica particular que a gente tem que descobrir, que é o nosso propósito de vida. Porque eu estou aqui e o que Deus quer de mim. Isso como que se vai? Vá atrás dos propósitos, conhecendo a si mesmo, quais são suas paixões, quais são suas habilidades, suas maiores habilidades, aquilo que você mais gosta. Siga esses elementos que estão aí dentro de você, porque Deus, quando te criou, quando te fez, Ele colocou em você dons e talentos específicos. E são através desses dons e talentos específicos, desenvolver esses dons ao máximo, que faz com que você consiga, de fato, entender também a sua missão, né? E sempre olhando para a meta final, sempre olhando para essa hora. Qual é a minha hora? Então eu te convido hoje a meditar sobre essa hora e descobrir então qual que é o propósito que deve mover você, independente de todas as dificuldades. Ou seja, você vai vir doenças, vai vir dores, vai vir descontentamentos, vai vir situações de repente de provação financeira, seja lá o que for, mas você vai estar sempre firme porque o seu olhar é como o olhar de Cristo, que estava voltado para a hora, ok? Então, é essa meditação que eu convido você hoje a levar também aos outros e viver nesse propósito de vida, olhando então para a hora final.